Examinando o movimento de libertação, parte 2. 1 Timóteo 6, 11 a 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 11 a 16, exorta Timóteo, como homem de Deus, a fugir das más influências e a buscar as virtudes como justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. O apóstolo Paulo o instrui a lutar a boa batalha da fé, tomar posse da vida eterna para a qual foi chamado e aguardar o mandamento sem mácula até a vinda de Jesus Cristo. Essa passagem culmina numa glorificação a Deus, o único soberano, Rei dos reis, imortal e que habita em luz inacessível. Introdução. Nesta lição, avaliaremos criticamente 3 ensinos e práticas do movimento de batalha espiritual. Esses ensinos, de modos diferentes, atentam contra o claro ensino bíblico sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Vejamos como isso acontece. Obsessão pelo mundo dos espíritos. A Igreja de Cristo precisa preocupar-se com a tendência que o movimento de batalha espiritual tem de criar em seus adeptos uma obsessão doentia pelo mundo dos espíritos. Muitos ficam fascinados pelo mal. Felizmente, isso não acontece com todos, mas pessoas mais sugestionáveis se envolvem com a visão de um mundo povoado por demônios que ficam procurando brechas para se apossarem de sua vida e acabam ficando obcecadas pelo maligno. Prova disso é que, normalmente, Satanás e os demônios recebem um destaque muito maior nos sermões dos pregadores desse movimento do que o próprio Cristo. Por essa obsessão, tais pessoas passam a enxergar acontecimentos comuns da vida diária, como resfriados, dores de cabeça, interferência no microfone do pregador ou um copo de leite que cai, como ação direta das hostes satânicas. O mundo natural, com suas causas naturais para acontecimentos naturais, vai sendo deixado de lado, em favor de um mundo em que os demônios são responsáveis diretos pelas aflições humanas. É claro que Satanás nos ronda como um leão, procurando a quem possa tragar, buscando sempre que possível nos levar a pecar ou nos afligir de algum modo. No entanto, a ação satânica não é a única explicação bíblica para os males desse mundo. Coisas ruins podem acontecer sem que haja uma ação direta de Satanás e dos demônios. Vejamos outras explicações bíblicas para os males que nos cercam. Vivemos em um mundo caídos. A criação geme e suporta as dores causadas pelo pecado humano. A própria criação sofre os efeitos do pecado. Lembre-se de que, como um dos efeitos imediatos da queda, a terra foi amaldiçoada. Isso explica os males causados por erupções vulcânicas, terremotos, maremotos. Por causa do pecado, está sujeito à enfermidade e à morte. Deus pode impor o sofrimento. Há casos em que o sofrimento humano é causado não por Satanás e seus anjos, mas por Deus. Vemos isso quando Deus age em juízo, como aconteceu com o povo judeu, quando Jerusalém e o templo foram saqueados e destruídos pela Babilônia. Em toda a história da queda de Jerusalém, tanto nos livros históricos quanto nos proféticos, o diabo não é mencionado sequer uma vez. Nada em toda essa história é atribuído a qualquer demônio territorial.
Essa tragédia sempre é atribuída à mão de Deus sobre o povo por causa do pecado. Esse tipo de sofrimento também é visto quando Deus disciplina aqueles a quem ama. No momento em que é aplicada, a correção não traz alegria, mas seus efeitos são benéficos. Deus é livre para intervir na história humana em juízo e disciplina, com o objetivo de conduzir seus filhos ao arrependimento e de dar a justa retribuição aos ímpios. No fim dos tempos, o Senhor punirá eternamente não apenas o diabo e seus demônios, mas também todos aqueles que tiverem rejeitado a salvação em Cristo. A condenação dos ímpios ao inferno não será um mal causado pelo diabo, mas uma ação soberana do juízo de Deus. Há sofrimento que é causado para a glória de Deus. Deus pode impor ou permitir que seja imposto sofrimento a uma pessoa para que seu nome seja glorificado e o diabo seja envergonhado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e, no entanto, com a permissão expressa de Deus, sofreu todos os tipos de ataque do diabo, que teve liberdade dada por Deus para tocar em tudo quanto ele tinha, exceto sua vida. O resultado foi que Deus foi glorificado na vida de Jó. Também conhecido é o caso de cego de nascença, que foi curado por Jesus. O Senhor afirma claramente que aquela pessoa nasceu cega para que nela se manifestassem as obras de Deus. Portanto, é uma distorção do ensino bíblico atribuir exclusivamente ao diabo e aos demônios os males que afligem a humanidade. O modo pelo qual o movimento de batalha espiritual interpreta a questão do mal produz naturalmente os chamados ministérios de libertação, nos quais Satanás se torna o centro das atenções. A grande ênfase colocada em exorcismo e libertação de males supostamente causados pelos demônios é tão grande que, se aprovesse a Deus retirar todos os males do mundo, não haveria o que pregar nem o que se fazer nesses ministérios. O pior de tudo é que ministérios assim tendem a criar crentes receosos, que não desfrutam plenamente da alegria e da liberdade dadas por Jesus, já que ficam sempre com medo de serem atacados e até invadidos pelos demônios. Retorno do maniqueísmo. A Igreja de Cristo deve também preocupar-se com o risco, dentro do movimento de batalha espiritual, do retorno a uma antiga heresia, rejeitada pela Igreja no início de sua história, segundo a qual o mundo é regido por duas forças cósmicas opostas e iguais, o bem e o mal, que lutam entre si. Esse é um ensinamento muito difundido em muitas regiões do mundo, especialmente o Oriente. Essa doutrina foi retomada no século III por Mani, fundador da heresia conhecida como maniqueísmo, segundo a qual existe um combate no mundo entre Deus e o diabo, realizado em pé de igualdade. Eles lutam eternamente entre si e o resultado final desse combate, se houver, é incerto, pois o bem e o mal têm os mesmos poderes. Provavelmente Mani se baseou no gnosticismo e no dualismo persa entre o Deus do bem e o Deus do mal. As ideias de Mani foram combatidas e rejeitadas pela Igreja, pois contrariam claramente o ensino bíblico de que Deus é o Senhor do universo e Satanás é apenas uma criatura que só pode agir até onde Deus permite e que será, por fim, derrotado pelo sopro da boca de Deus. Os adeptos do movimento de batalha espiritual negam em seus discursos estar colocando o diabo em pé de igualdade com Deus. O que ocorre, porém, é que eles enfatizam e descrevem o poder de Satanás e seus demônios de tal forma que, na prática, acabam transmitindo a mensagem de que o poder de Satanás é igual, ou pelo menos quase igual ao de Deus. A soberania completa e absoluta de Deus sobre todo o universo é ensinada claramente em toda a Bíblia. O salmista afirma: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É verdade que o diabo é o príncipe deste mundo, mas é um príncipe julgado. Deus, porém, é o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Influência da confissão positiva. A Igreja de Cristo deve também preocupar-se com a influência dentro do movimento de batalha espiritual do conceito de confissão positiva.
De forma bastante similar aos adeptos do Evangelho da Prosperidade, os proponentes do movimento de batalha espiritual parecem atribuir às declarações e amarrações feitas em fé um poder determinativo e final. Basta falar e tudo acontece. Isso fica evidente pela ênfase nas determinações e verbalizações nos conflitos contra os demônios. Expressões como "eu amarro", "eu declaro", "eu determino" e outras equivalentes são consideradas da maior importância, não apenas no momento da luta contra os demônios, mas em toda a vida cristã. Observe, por exemplo, a frequência com que é usada a expressão "tá amarrado", após a pronúncia de algo desagradável. Imagine as seguintes situações corriqueiras. "Filho, você precisa estudar para não ser reprovado. Tá amarrado, pai." "João, elimine os criadouros do mosquito para não pegar dengue. Tá amarrado, amigo." Esses exemplos do dia a dia ilustram bem o X do problema. Quando a responsabilidade humana de estudar e eliminar os criadouros do mosquito não é cumprida, a declaração de que o demônio responsável pela reprovação ou pela dengue está amarrado tem o objetivo de substituí-la. Quando a responsabilidade humana é cumprida, essa declaração tem o objetivo de confirmá-la no céu, impedindo que os demônios roubem a bênção. Após a declaração "tá amarrado", o guerreiro espiritual aceita como realidade que o demônio está neutralizado, mesmo não havendo evidências disso. Normalmente se apela a Hebreus 11:1 para embasar essa prática, mas isso é forçar a passagem, pois ela fala de fé, não de lutas entre pessoas e demônios ou entre o poder determinativo das palavras. Os exemplos de fé dados nesse mesmo capítulo, na chamada Galeria da Fé, também se referem à fé, não ao poder determinativo das palavras, já que nenhuma das pessoas citadas ali usou esse recurso. A ideia por trás da confissão positiva é que as palavras têm poder criador. De acordo com essa doutrina, pelas palavras da nossa boca podemos criar a realidade ao nosso redor, inclusive a realidade espiritual. Se declararmos a vitória, a saúde, a prosperidade e a derrota de Satanás, elas ocorrerão. O mesmo acontece se declararmos a derrota. Há na Bíblia um único caso de palavras criando realidade. É quando as palavras são pronunciadas por Deus. Em Gênesis 1, vemos uma sequência de casos em que disse Deus e as coisas aconteceram. O poder das palavras de Deus é cantado nos Salmos 33:6. No entanto, não se vê na Escritura um só caso em que pessoas tenham criado realidades, sejam físicas ou espirituais, pelas palavras da sua boca. Conclusão. O fascínio pelo mal produzido pelas ênfases e distorções dos ensinos do movimento de batalha espiritual acaba atribuindo a Satanás e aos demônios um poder que eles não têm. Aliás, acaba atribuindo a ele um poder que, na verdade, é de Deus. É uma distorção do ensino bíblico atribuir exclusivamente ao diabo e aos demônios os males que afligem a humanidade. Satanás não tem a última palavra. Ele é um príncipe derrotado e julgado. Deus, cuja palavra criou o universo, é o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplicação. Sabendo que a ação satânica não é a única fonte de sofrimento neste mundo, que atitude se espera que o cristão tenha ao enfrentar as adversidades? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre a batalha espiritual contínua. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre e a palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos